Denúncia do Greenpeace revela que alguns países produtores de combustíveis fósseis e de gado, entre eles o Brasil, querem enfraquecer o relatório sobre o clima elaborado pela ONU. O lobby acontece na véspera da COP26, a Conferência da ONU sobre a mudança do clima, que começa no final deste mês na Escócia. A denúncia é estampada por uma foto do presidente Jair Bolsonaro ao lado do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Eles são porta-vozes de governos, empresas e outras instituições que pretendem mudar o relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. O Brasil é contra a redução do consumo de carne, que, segundo o relatório, poderia cortar pela metade as emissões de gás carbônico. A recomendação brasileira foi para que os autores apaguem ou modifiquem os trechos que falam sobre dietas à base de vegetais. Quando a gente olha as recomendações desse relatório, elas atendem perfeitamente ao país. Porque o que eles estão sugerindo? Uma diversificação da dieta do mundo, das pessoas, de cada um de nós, um comércio que o Brasil pode se beneficiar e muito. Pena que a visão do governo brasileiro seja de curto prazo, olhando a pauta de exportação hoje e não a garantia daquilo que vai manter o país como um grande país exportador. Segundo pesquisa do Instituto Escolhas, o Brasil tem cerca de 218 milhões de cabeças de gado, que emitem 462 milhões de toneladas de gás carbônico. Para contrapor a tese de que o consumo de carne é responsável pela emissão de poluentes, o governo argumentou que tanto a dieta vegetal quanto a dieta animal podem gerar altas emissões na produção, dependendo da metodologia adotada no processo. E disse ainda que os benefícios do consumo de proteína animal para a saúde humana não podem ser descartados. É uma desculpa sem fundamento, porque exatamente o problema da maneira como nós produzimos carne no Brasil é o problema do desmatamento e do seu alto grau de emissões. Então, tem como fazer direito, só que o Brasil não está fazendo. O relatório produzido pelo IPCC cita ainda o desmatamento da Amazônia e do Cerrado, que viram pastagens ou plantações de soja. De acordo com o Atlas da Carne 2021, só na Amazônia o gado pasta em mais de 60% das áreas desmatadas. O problema é que a gente entrou num modelo da cadeia agroalimentar e da indústria agroalimentar que ela não considera esses impactos causados, porque quando ela impacta um território ao ponto dessa área não ser mais produtiva, ela migra para uma próxima área. E essa lógica é que é uma lógica perversa. Em nota, o Ministério da Agricultura disse que o Brasil responde por apenas 3% das emissões globais, metade provocada pela poluição nas áreas urbanas e a outra pelo desmatamento ilegal. Por esse motivo, segundo o Ministério, não faz sentido parar de comer carne, pode cortar pela metade as emissões de poluentes em todo o mundo. Alexandre, a devastação da floresta não para e não vemos nada sendo feito a respeito para combater esse desmatamento. Hoje foi divulgado que a Amazônia registrou uma área desmatada equivalente ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro, em setembro deste ano. É o pior índice para setembro em 10 anos. E nada é feito. Tem que colocar isso de alguma forma no preço, né? Porque a verdade é que o produtor disso, ele se beneficia privadamente de vender a carne, a soja, o que seja, mas o custo da devastação ambiental, ele está passando, está dividindo com todo mundo, né? Esse esquema dá, de fato, um incentivo perverso para o tipo de expansão. O fato é que existem custos que não estão sendo internalizados pelos produtores. A gente tem que, de alguma forma, fazer isso. Uma das ideias é a questão ou de botar preço em emissão de carbono, ou tributar a emissão de carbono, ou fazer alguma combinação dessas duas coisas. Quer dizer, tem muito trabalho na área de economia exatamente em cima da criação de mercados de carbono, que seria uma forma de fazer com que o produtor, aquele que está poluindo, está se beneficiando privadamente, mas espalha, divide, socializa o custo, passe a também internalizar o custo. Aí ele vai pensar duas vezes antes de continuar com esse modelo de expansão ou buscar alguma coisa que seja mais sustentável ao longo do tempo. Você vê o governo Bolsonaro fazendo isso, movendo alguma palha para combater o desmatamento no país? Não, né? Quer dizer, a única coisa que o governo Bolsonaro produziu a esse respeito foi uma frase antológica de aproveitar a crise para passar a boiada, né? Eu não sei se o sujeito já foi em cana por conta disso, né? Mas naquela fantástica reunião que a gente foi obrigado a assistir
em abril do ano passado, é um governo que tem um menor interesse nesse assunto e duvido que o presidente tenha uma menor capacidade intelectual de entender isso. A postura brasileira com relação à cópia é exemplar. E para pegar a expressão que o Serginho Vale estava falando, lá no outro contexto, de metralhar o próprio pé, metralhar o próprio pé. O Brasil tem um futuro nessa área que pode ser um futuro mais interessante. A gente não precisa ter essa visão de curto prazo, né, e defender esses interesses a qualquer custo. A gente poderia articular para tentar uma coisa que de fato torne o país, né, percebido como alguém que participa de uma maneira responsável do comércio internacional, o que facilitaria entre uma série de acordos internacionais. A gente fracassou com a União Europeia, em última análise, porque o pessoal aproveitou o pretexto de que, de fato, a gente está desmatando, está poluindo, etc., e matou ali o acordo que tinha sido feito. Uma postura mais responsável nessa área, entre outras coisas, traria benefícios que hoje não estão ao nosso alcance.